Estar apática e sem energia não é um retrocesso. É, na verdade, um símbolo da sua maior vitória. É o marco da sua maior vitória. Porque é o seu corpo gritando, exclamando que ele não aguenta mais sobreviver, em que ele precisa se sentir em chamas outra vez. Hoje aconteceu algo na academia que me fez ter um estalo sobre isso. Imagina que eu cheguei na academia e tava as luzes apagadas, as esteiras desligadas, e tinha música, e a única coisa que se ouvia eram os gemidos abafados da galera treinando. E o som dos pesos, tá, o estalo, tá. Gente, que coisa mais desconfortável, que situação mais... Que coisa mais ruim não ter um som pra abafar aquilo lá. E aí fica todo mundo assim se olhando, tipo... É constrangedor. É extremamente constrangedor. E é exatamente isso que a alma faz. Para nos despertar para verdades mais profundas. Ela precisa tirar a nossa energia, tirar a nossa luz, para que aquela música do fundo, da rotina, do dia a dia, ela se desligue e a gente possa escutar o que está realmente acontecendo por debaixo dos panos. Então, esse momento que você tá vivendo, se sentindo sem tesão, sem vontade de fazer as coisas, sem energia para criar os projetos que você precisa criar, é na verdade um sinal da tua alma te pedindo para trazer mais vitalidade e se conectar com as coisas que te dão vida. Se ainda não ficou claro para você o que eu quero dizer com essa história, eu vou te contar uma história pessoal minha com essa sabedoria. Fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, então vocês aguentam comigo. Olha só. O ano era 2014 e era o meu último ano de faculdade. Eu tava num fim de ciclo de um dos maiores portais de reconexão comigo da minha vida. E enfim, era 2014, final da faculdade, e eu comecei a desmaiar repentinamente. Do nada eu me acordava nos braços do meu ex-namorado, os meus amigos, todo mundo me olhando com o olho desse tamanho e ninguém entendia nada, porque estava acontecendo muito frequente. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Mas tinha outra coisa estranha além disso. Eu não tinha mais disposição, energia e nem vontade de ficar no rolê com a galera, de estar perto das pessoas, de viver em grupo, que era algo que eu vivi muito na minha faculdade, que me dava muito tesão, me dava tesão de viver. E de repente eu não tinha mais essa energia, isso era muito estranho. Mas enfim, eu nem cogitava a possibilidade de existir algo de errado comigo, porque na religião na qual eu fui criada, qualquer coisa negativa que acontece na sua vida é consequência de um pecado seu. Então isso significa que você não tem Deus suficiente na sua vida, é reduzido a isso, pelo menos lá naquele tempo, 2014 era assim. E tipo, eu não conseguia mais, eu não conseguia nem cogitar a possibilidade de abrir o meu coração, dizer a minha verdade e receber esse diagnóstico do tipo, volta pra igreja, vai pra igreja, que você é uma desviada e é por isso que isso tudo tá acontecendo de ruim na sua vida. Então eu continuei abafando o que eu tava sentindo, o que realmente tava acontecendo, e continuei ouvindo a música de fora, a música que abafava tudo. As ideias e crenças da minha família, a voz do pastor,
os olhares de julgamento dos irmãos. Era isso que era a música que tocava aqui nesse radinho e eu fui ignorando tudo. 2014 acabou, chegou 2015 e aí a coisa piorou. Eu tava formada, empregada, era pra estar tudo perfeito, vivendo na mesma cidade que meu ex-namorado. Tipo assim, foi a situação perfeita que todo mundo sonha. Só que agora, além da baixa energia, eu tava tendo insônia. Então eu ficava mais esgotada ainda. E isso engatilhou eu ouvir vozes na minha cabeça de acusação. O tempo inteiro. Eu só ouvia acusação. De que eu falei alguma besteira. Tipo assim, das mais simples, do tipo, tu falou uma besteira. Nossa, que vergonha de você. Por que você falou isso? As mais complexas. Você é uma vagabunda, você é uma puta, você merece morrer. E como é que eu ia me abrir pra alguém se tudo na minha vida se resumia a uma única solução? Então, continuei silenciando. E aqui por dentro, por fora, ninguém. Os únicos sinais eram o meu corpo, né? Os desmaios, o cabelo caindo. Mas, de outra forma, ninguém via que eu tava colapsando, porque eu me tornei muito boa em disfarçar as coisas, né? É um dos meus mecanismos de sobrevivência como uma bruxa criada em religião cristã. Fecha esse parênteses. Aí, 2015 tá um caos interno e em outubro eu vou realizar um grande sonho da minha vida. Não deu certo meu emprego e eu vi a janela de oportunidade de realizar um grande sonho, que era morar fora, um sonho meu em conjunto com meu pai. E aí eu pensei, gente, agora vai. Imagina, eu vou estar de novo distante, né? E dessa vez conhecendo outras pessoas, outras culturas. Eu sempre amei conhecer pessoas, só que dessa vez de outras culturas. E aí eu projetei tudo que eu via de vida, que me despertava vida morando fora. Os vídeos no YouTube, as fotos do Instagram, eu pensei, agora vai. E adivinha? Piorou. A apatia virou rotina. A insônia, melhor amiga. As noites em claro, a ansiedade, as crises de pânico, o cabelo caindo. Foi assim, cada vez mais perturbador. Só que eu precisei estar a 9.927 quilômetros de distância do barulho externo, da influência da minha família, das suas crenças, da voz dos pastores, de tudo o que era a música da minha academia. Eu precisei estar longe para que finalmente eu começasse a escutar o que realmente estava acontecendo aqui. E por isso o conflito ia se aumentando. Só que esse não foi o meu fim. Não foi. Esse colapso não foi o meu fim. Ele foi, na verdade, o maior portal de transformação na minha vida. O maior portal de transformação na minha vida. Eu comecei a perceber que eu não tava doente. O que eu tava era cansada de fingir ser uma pessoa que eu não sou. A crente, obediente, santa, perfeita. Eu não aguentava mais viver esses papéis. E perto dessas pessoas eu não podia ser outra coisa. Só que lá, tão distante, eu sabia que a igreja não era a resposta pra mim, porque eu já tinha feito eu já tinha cumprido, antes da faculdade, o papel da cristã que vai de 3 a 4 vezes na semana na igreja, que vai só no domingo, era no culto de manhã, de tarde ensaiar com os adolescentes, e de noite eu ia pro culto de novo, só no domingo. O que você imaginar de ministério eu participava,
Nomeie. Eu fiz tudo, os jejuns, eu obedeci as regras, eu fazia tudo certo. E nunca vai existir um período tão vazio da minha vida, tanto quanto nesse, aonde eu obedeci essas regras cegamente. Então eu sabia que a igreja não era o meu caminho, mas eu também não tinha as respostas. Só que eu precisava. Não foi uma questão de escolha, como muitos cristãos acham. Eu precisava acreditar que existia uma nova possibilidade e uma nova forma de me relacionar com o sagrado. Eu precisava, porque eu sou uma ovelha cósmica e, por definição, eu sou sensível demais para negar a minha espiritualidade e as minhas experiências com Deus. Porém, eu sou questionadora demais para obedecer regras cegamente. E agora? O que eu faço? Eu preciso acreditar que existe um outro jeito de me relacionar com essa energia que me move. E aí eu entrei numa jornada. Eu precisava me dar a medicina que estava me faltando, que o meu corpo estava ali exclamando: eu preciso me sentir viva. O que é que me faz se sentir viva? Me sentir no meu corpo presente, pulsando, vibrando, brilhando. O que é isso? E aí eu me abri. Eu fui me abrindo para o mistério, fui me abrindo para o mágico. Eu fui me abrindo para essas pequenas faíscas. E eu fui entendendo. Cada vez que elas abriam essa chama no meu coração, daquilo que realmente se conectava comigo, eu entendia que essas faíscas, que essas pistas, elas eram pistas sobre quem eu verdadeiramente era. Elas não eram perigos, não eram desvios. Tá entendendo? E quanto mais eu ia dizendo sim, mais uma experiência se apresentava para mim, para eu integrar e viver e encarnar aquilo. Aos poucos, eu fui entendendo que o que me dá tesão de viver e me traz brilho é a espiritualidade, é o misticismo, é a magia, é a cura, é a transformação. Eu sempre senti o meu corpo inteiro vibrar, fazendo coisas que tocam essas esferas. Mas tinha um conflito, porque eu só era permitida viver a espiritualidade dentro da religião. Então eu fui mantendo os personagens distante de casa, lá na Europa, depois na Oceania, até que chegou um momento em que o universo falou: deu, chega, você vai se tornar uma só com quem você acordou de ser antes de encarnar, com quem você acordou comigo que tenho a capacidade de enxergar todas as perspectivas do universo inteiro e consigo te enxergar na tua divindade, aonde você tá e como você é. E o que acontece? Eu encontro o Tzolk'in, que é essa ferramenta que finalmente me fez viver uma espiritualidade que não me diminui, mas que reconhece o meu verdadeiro ser. E o dia que eu nasci, o dia que a gente nasce dentro dessa ferramenta, revela a nossa motivação primordial. E motivação é o quê? Fogo, é vida, é aquilo que te preenche por dentro, é aquilo que te deixa tão cheio de vitalidade que você não consegue resistir, é maior do que você. O dia que eu nasci dentro do Tzolk'in se chama Mago Cristal. Mago é misticismo, mago é espiritualidade.
Mágoa é transformação, mágoa é cura. Tudo aquilo que eu já sabia sobre mim, mas que tinha medo de assumir. E a minha vida nunca mais foi a mesma. O dia que o universo desligou a minha energia, até o dia que o universo me deu a chave para eu religar ela, foram o início da minha verdadeira transformação. Foram o início de uma era aonde eu finalmente brilho. Aonde eu finalmente compartilho daquilo que me faz sentir viva, que faz eu me sentir ancorada no meu corpo, que faz eu estar presente. E não pensando em cada palavra que eu vou dizer, em cada gesto que eu vou fazer, em cada expressão do meu corpo para não deixar transparecer que eu sou uma outra coisa além da cristã santa perfeita. Quando você tem que viver na sua cabeça, pensando na sua mente, pensando, você está fora do seu corpo, você está fora do presente, do agora. E aquilo que te devolve brilho, aquilo que te devolve energia, aquilo que te dá vitalidade é único para você. Esse é o tema, um dos temas da energia do sol, que é a energia da onda encantada que a gente está vivendo nesse momento. No dia 3 de maio, a gente abriu esse portal da vitalidade. Então, se você está se sentindo em colapso, se você está se sentindo sem energia, que é representado pela energia da tormenta dentro do oráculo destino, se você não conhece essas expressões, só se achegue que aos poucos você vai entender. Mas para quem já está mais avançada, vai fazer sentido. Essa energia de colapso, essa energia de fim, de reviravolta, é a energia da tormenta, ela alimenta o sol. Para que o sol tenha noção daquilo que traz vitalidade para ele, ele vai precisar da tormenta, do colapso, da falta de energia, da reviravolta. É o colapso que vai fazer você ir buscar a tua medicina, ir atrás de uma nova possibilidade, abrir o teu caminho. O sol abre o dia, ele começa as coisas, ele lidera, ele aponta o caminho. E talvez agora o que você precisa é apontar o seu próprio caminho. Da mesma forma que eu tive que fazer comigo, ter coragem de apontar o meu próprio caminho e encontrar as ferramentas que enalteciam a minha alma. E olha que coisa linda, a gente vive num universo onde existem inúmeras ferramentas capazes de enaltecer a tua alma. Inúmeras possibilidades desenhadas perfeitamente para você. Quando tudo silencia e você começa a ouvir uma voz que fala: eu preciso sentir prazer em existir, eu preciso sentir tesão pela minha vida. Isso não é errado, isso não é pecado. Isso é a forma da tua alma te reconectar com você e com aquilo que foi destinado para você. Se você não tem nenhuma pista, nenhuma faísca sobre isso, eu desenvolvi um PDF sagrado que se chama Você é o Código, 20 chaves para almas que vieram quebrar padrões. Você é o código, 20 chaves para a alma que vieram quebrar padrões. Esse é o PDF gratuito que eu canalizei, transformando as energias do Tzolk'in em pessoas. E lá você vai ver um fragmento de quem você é. Um espelho
você vai se reconhecer de novo e entender muita coisa que a música da sua academia não deixa você ouvir. O link tá na minha bio. Você pode comentar aqui também código que você vai receber. Eu acredito que você vai receber uma resposta automática que vai te direcionar para o PDF. Ou se não, no link da minha bio você encontra o PDF também. Aproveita a onda encantada do sol, que tá pedindo essa reativação do seu ânimo, da sua motivação, do seu brilho, da sua luz, da sua alegria, do seu entusiasmo, para ler esse PDF que vai transformar a sua vida. E se você encontrar isso depois, ele vai te transformar da mesma forma. O que eu tenho para te dizer é que se você tá aqui, você definitivamente também é uma mulher altamente sensível, uma mulher mística, intuitiva, e um dos seus maiores poderes é sentir. Por causa da sua alta sensibilidade, você é influenciada por energias fora de você. E sintonizar com o Tzolk'in, com essa sabedoria sagrada, te permite vivenciar isso tudo através da lente da experiência, do aprendizado e não mais da culpa, da vergonha. Porque existe uma espiritualidade que te ensina e não te castiga. Existe uma espiritualidade que te faz transformar a dor em poder e não vergonha. E não desvio. Se você deseja confiar nas loucuras divinas da tua alma, da mesma forma que eu tive que aprender a confiar nas loucuras da minha, porque falar para ovelhas cósmicas, conversar sobre esse assunto tão polêmico que é a igreja, que é a religião, é definitivamente contra tudo o que me ensinaram e eu precisei confiar muito nos chamados da minha alma e mergulhar no meu mapa para encontrar a confirmação. Então, se você deseja confiar nas loucuras divinas da alma, pegar essas pistas e receber confirmação, o GPS das ovelhas cósmicas é para você. É um encontro mensal que acontece uma vez a cada 28 dias. E lá a gente aprende a sintonizar nessas ferramentas como pistas, como confirmação, mas também existe a possibilidade de você transformar aprendizados, transformar desafios em aprendizados e não mais em castigos, que era o que eu acreditava a minha vida inteira. Quando algo de ruim acontecia comigo, eu sempre pensei que era porque eu era uma pecadora, porque eu era errada. Então, lá a gente aprende a alquimizar a nossa própria vida, nos transformar nas alquimistas que nascemos para ser, como mulheres altamente sensíveis. Esse é um dos nossos maiores poderes, transformar a dor em poder, transformar retrocesso em vitória. E lá nessa comunidade a gente consegue fazer isso juntas. É uma forma da gente alimentar a nossa espiritualidade sem ferir a nossa autenticidade. E se conectar. É como se fosse a nossa igreja, como se fosse o nosso coven. Então eu te convido a ir para lá, porque lá você já vai ficar sabendo antecipadamente do que vai acontecer nos próximos 28 dias. E aí você já vai saber, como por exemplo eu sabia e sei que esse período do sol para mim especificamente é muito significativo. Ele faz eu expandir, crescer e me tira da minha zona de conforto totalmente, num nível muito profundo. Essa energia me tira totalmente da minha zona de conforto. E ter essa noção me faz passar por esse período com poder,
com força, com resiliência, com capacidade de transformação. É isso. Eu desejo que seja uma onda linda para todas nós e que vocês saiam daqui com a certeza de que a apatia e a falta de energia não é o fim, ela é o começo. É isso.